Abra sua Bíblia no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 16, leremos do versículo 24 ao 27. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveitará ao homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Ou o que dará o homem em troca da sua vida? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, então retribuirá a cada um segundo as suas obras. Senhor, eis-nos aqui, cantamos, lemos a Tua palavra, enfim, Senhor, fizemos a parte humana. Do homem são as preparações, mas do Senhor a resposta da boca. O Senhor já trabalhou na nossa vida, nos cânticos, na leitura, na oração que fizemos, mas eu sei que o Senhor tem muito mais para cada pessoa que está cultuando presencialmente e aquelas pessoas que estão cultuando virtualmente. Alcança todos agora com um maravilhoso mover do Espírito Santo. Que o Espírito Santo se mova sobre todas as vidas. Que a imperfeição e a limitação humana não sejam empecilhos para a manifestação da Tua glória. Tanto em nível presencial como em nível virtual. Em nome de Jesus Cristo, nós proibimos qualquer tentativa do inimigo de se interpor entre pessoas salvas, remidas pelo sangue do Cordeiro e a palavra. Que também aquelas pessoas que precisam se render aos pés de Cristo, que nessa noite não haja obstáculos, caiam por terra agora os inimigos de Deus, e seja estabelecido o propósito de Deus para a proclamação da palavra do Senhor. Em nome de Jesus nós oramos, e para a glória de Jesus dizemos amém. Podeis vos assentar? Que a paz do Senhor Jesus continue reinando em todos os corações. Nós damos aí as boas-vindas a todos que estão cultuando conosco nessa noite. Nessa noite nós vamos, talvez para alguns, talvez até para a maioria, desmascarar uma mentira que foi colocada dentre algumas na própria história do Brasil, né? Nós temos uma mentira de que o Brasil foi descoberto em 22 de abril de 1500, e na realidade o Brasil estava cheio de pessoas bem melhores do que aqueles que vieram na primeira esquadra. E tantas outras coisas que existem por aí. O Brasil é o país do chamado espírito Macunaíma, que é o herói sem moral, e está cheio de heróis sem moral nenhuma por aí afora. Mas o que eu vou falar hoje vai deixar muitas pessoas pasmadas. Para vocês que estão aqui dentro da nave de templo, sentados, então é melhor que fiquem sentados mesmo para aquilo que eu vou falar. A questão da cruz no Brasil é a chegada, a cisão que aconteceu na igreja. E eu não vou falar igreja católica ou igreja, é na igreja. A igreja, ela vai bem até o ano 100. Mas com a morte do último dos apóstolos originais, que foi João, no ano 100, ela começa uma queda livre. Ela começa uma queda livre e sai de Jerusalém e vai para Roma.
E é só você entender que Roma é exatamente a formação de letras de amor ao contrário. E você vai ver que nessa queda livre tem muita coisa, não dá tempo para a gente falar tudo o que aconteceu. O que aconteceu, por exemplo, no Concílio de Nicéia, de todos os concílios, mas Deus, Ele coloca a sua mão e diz, não pode passar de 1500. Se descer mais do que 1500, ela desfigura. Coincidentemente, é o ano de descobrimento do Brasil, do mentiroso descobrimento do Brasil, que já tinha aqui muitos descendentes de Sem aqui vivendo nesse continente. Muitos. Né? Nesse continente, exatamente no Brasil, com uma predominância tupi-guarani, e aí depois os tupi-guaranis e os guaranis fazem uma divisão, ficou oficialmente Guarani-Paraguai e os tupi-guaranis no Brasil, tantas outras coisas. Mas é só para vocês terem uma ideia. No próprio ranking de povos não alcançados, dentro do Brasil, ainda existe, já estão arrolados 100 povos que ainda não foram alcançados. Ou seja, o que é um povo não alcançado? É um povo no qual não existe uma igreja autóctone. O que é uma igreja autóctone? É uma igreja que não depende de fatores externos para a sua proclamação. Uma igreja com número de associados, liderança formada, autossustentação, autoproclamação e autorreprodução. Um país alcançado, ele tem que ter isso. Então, no Brasil, no próprio Brasil, existem mais de 100 povos. Então, agora vem dizer que descobriu. Ah, mentira. Mas, pior de tudo, que vem essa outra mentira aí, que é a chegada dos protestantes no Brasil. Aí a Igreja Católica se levanta e fala, não, e vai, se opõe, tá bom, vocês vão ficar, mas vocês não vão poder colocar cruz na fachada de vocês. E aí, pasmem, e nós temos que os céus vejam isso como uma confissão, porque eu sou evangélico, né? Sou protestante, todos nós nos declaramos dessa maneira. Nós tivemos a vergonha de fazer o seguinte, tá bom, a gente não pode colocar a cruz, então a gente vai arrear o pau na cruz. E aí se começou essa guerra contra a cruz, chamando-a de idolatria. Só que nós sabemos que a cruz tem uma mensagem espetacular. Cruz não é essência, cruz é forma. Nós precisamos entender muito na Bíblia Sagrada o que é forma e o que é essência. A essência, ela deve ser mantida, a forma ela muda. Só que Jesus, ele, como legislador, ele escreveu lá nas tábuas de pedra, porque é ele, Jesus é o legislador. Ali ele estava na condição de logos, de palavra, de verbo. E ele escreveu com o seu dedo em tábuas de pedra os 10 mandamentos. Só que pedra não é essência, pedra é a forma. A essência é o conteúdo que está escrito por Deus nas pedras. Amor. Amor a Deus, amor próprio e amor ao próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, nós temos 3 níveis de amor na cruz. Ele escreveu lá. Agora, ele no novo pacto, na nova aliança, ele vai escrever num outro lugar, a cruz. A lei, melhor dizendo. Por isso que o nosso tema hoje é a lei da cruz. É diferente? Nenhum, em nada. É a mesma lei, só que ele escreve num outro lugar. A lei da cruz. E que você, que muitas vezes
chamou quem usa a cruz de idólatra. Tem muita gente que critica os outros, às vezes, por uma estatueta. Às vezes, quem está criticando uma pessoa de uma idolatria em estatueta tem um ego maior do que o Cristo Redentor. E a pior idolatria é a egolatria. E ela, aqui nessa lei da cruz, está uma vacina contra a egolatria. Por quê? Jesus quer que nós coloquemos, que nós mantenhamos o nosso ego no zero. Nem mais, nem menos. Zero. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Egômetro no zero. Mais um é egoísmo, mais dois é egotismo, mais três é egocentrismo, mais quatro é narcisismo. Narcisismo já é praticamente uma possessão daquele demônio lá que se revela no Narciso, olhando a sua imagem nas águas, ele se enamora por si mesmo, ele começa com a adoração, e é isso que está lá em Romanos 1, você vai ver a partir do versículo 18, o que leva a egolatria do narcisismo. Leva a um abismo chamando outro abismo. Porque do céu se revela a ira de Deus contra a egolatria. Então, lá na cruz, agora nesse cenário, já não na pedra, mas na cruz, Jesus, ele não retifica a lei, ele ratifica. Ele confirma a lei. Como é que ele confirma? Ele diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. O que é ir após ele? É pisar onde ele pisou. Tudo que ele fez, nós temos que fazer. E o que ele fez é diferente do que ele escreveu lá nas tábuas de pedra? De maneira alguma. De maneira alguma. Ele ratifica a lei. Agora está em um outro lugar. A lei está na cruz. Nós sabemos que na cruz, com seu corpo na dimensão vertical, Jesus estava religando os homens com Deus. Ninguém vai ao Pai, ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. E com seus braços abertos, ele estava religando homens com homens. Essa é a grande mensagem da cruz. Agora, a lei da cruz, qual é a lei da cruz? É fazer o que ele fez, porque eu vos dei o exemplo. Porque assim como eu fiz, façais vós também. E você vai pegar mandamento por mandamento e ver que Jesus, no seu estilo de vida, na sua rotina, na sua caminhada, ele foi exemplo em tudo. E eu digo que Jesus começa a ser exemplo quando um óvulo de Maria é fecundado pelo Espírito Santo. Passado 10 dias, e a gente que conhece psicanálise, que trabalha na psicanálise, sabe que é no 10º dia que o ser se transforma o quê? Num feto. E ali já existe uma condição biopsicossocial. Ele participa de tudo. E Jesus começa a participar de todas as coisas que estão acontecendo à volta da sua mãe. Aquele feto começa a ouvir as acusações. Olha aí, uma mulher que nem casou direito, já está grávida. Coisas desse tipo. E a mãe e filho sendo bombardeados. E aí, você vai olhar para o Salmo 120 e você vai ver que o Salmo 120 é uma vacina contra essas coisas
que o próprio Salmo chama de flechas incandescentes de zimbro, que são as coisas que as pessoas falam a nosso respeito. Eu não sou o que os outros falam, eu não sou o que eu mesmo falo a meu respeito, eu sou produto do sonho de Deus. Então ele começa a ser, e aí chega um momento alegre, que é mais lá na frente, quando Isabel chega com seu primo no ventre, e os dois têm realmente um momento espetacular, maravilhoso, de interatividade. Os dois se alegram, um se alegra com a presença do outro. Isso é maravilhoso. E aí ele vai, e o caminho vai andando. Ele não nasce nesse quartinho lindo, maravilhoso, que muitos têm, né? Todo arrumadinho. Eu sei que daqui a pouco, na casa da Jacire do Quimal, vai ter isso. É um quartinho todo bem ajeitadinho, muito arrumadinho, cheirosinho, esperando. Mas ele não foi assim. Nele não foi assim. Nele foi o quê? Ele teve que ir para uma estrebaria. E ele deita, logicamente tinha panos, mas debaixo do pano tinha o quê? Capim. Que é isso que configura uma manjedoura. E depois quando ele tem que fugir, os pais têm que levá-lo para o Egito para não ser morto por Herodes. E a vida dele vai tocando. Certamente, quando ele começou a ter o mínimo de força, se hoje as sociedades que estão muito mais preocupadas com direito do que com deveres, iam dizer, José, você não pode pôr esse menino para trabalhar lá na carpintaria, mas que ele trabalhou. Com 12 anos, ele vai lá no templo e dá um banho de conhecimento nos doutores da lei. E ele vai sendo uma pessoa que gosta de comida boa, vai comer uma comidinha na casa de Marta, ele gosta de bater um papo, ele procura um amigo. Amigo é aquele diante do qual você pode pensar alto. Ele tem um amigo. Quem é o amigo dele? O amigo dele não era sacerdote, não era apóstolo, não era discípulo, não era nenhum destacado. Quem era o amigo dele? Lázaro. É assim. Ele vai tendo uma vida normal, se relaciona, sorri, come, é acusado de comer com os pecadores, mas ele se relaciona, ele sabe que é assim que existe aproximação, é assim que existe interatividade. E chega no momento, está na hora de eu entrar na via dolorosa, definitivamente. A minha vida já tem sido uma via dolorosa, mas eu vou entrar definitivamente na via dolorosa. Aí o idiota chamado Satanás tenta manipula um sentimento nobre de Pedro, de maneira, Senhor, que não te aconteça tal. Manipula um sentimento nobre de Pedro, só que esse sentimento nobre era contrário à vontade de Deus, porque se o Senhor Jesus, se o Pai, se o Espírito Santo aceitasse aquela argumentação, que nem era de Pedro, porque no fundo era uma manipulação do inimigo, nós estaríamos perdidos. E, Senhor, que não te aconteça tal. Vá de retro, Satãs. Afasta-te de mim, Satanás, que não conheces os caminhos de Deus. E ele vai. E ele entra na via dolorosa com uma cruz de quina viva sobre os seus ombros, cuspido, chicoteado, vilipendiado. Já pensou? Essas pessoas que vivem muito preocupadas com o que os outros pensam, o que os outros falam. Já pensou você entrar, gente à direita, gente à esquerda, xingando, falando, quem é você? E tantas outras coisas mais. Cuspido
cuspindo nele. E aí se levanta, ou é tocado quase que uma imposição do Espírito Santo, inclusive usando, segundo aquilo que nós vemos como o cordeiro, os soldados mesmo falam para Simão Cirineu, vai lá ajudá-lo. E aí tem Simão Cirineu que ajuda, dá um alívio para ele carregando a cruz por alguns metros. Depois volta. Já pensou carregar a cruz na qual você vai ser morto? Você já parou para imaginar isso? E chegando lá, ele é cravado nessa cruz e é levantado. Só que ele havia dito que, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Todos atrairei a mim. E ele foi levantado. E aí chega o grande momento de conclusão disso tudo. É tetelestai, é isso, filho? Tetelestai. Sabe o que quer dizer isso? Está consumado. Totalmente quitada a minha dívida, a sua dívida, a dívida de nós todos. Agora, aí existe um fechamento, existe uma conclusão. Isso tudo se fecha aí. Agora, o que ele diz? Qual é a lei da cruz? Quem quiser vir após mim, pisa onde eu pisei. Pisa onde eu pisei. Você vai encontrar gente cuspindo, chicoteando, xingando. Você vai, mas você vai firme. Como disse o autor da Carta aos Hebreus, vai firme, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, você vai avançando, mas carregando uma cruz, que não é a cruz substitutiva, não é a cruz vicária, porque a cruz vicária, a cruz de todos nós, ele carregou sem merecer. Verdadeiramente, ele levou sobre si todas as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Mas ele fala, entra, você também, vai seguir onde eu pisei. Aí depois vocês vão descobrir o que vai acontecer depois desse está consumado. Vocês vão descobrir na própria Bíblia. Na própria Bíblia, no Salmo 24, diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Essa é a volta dele, com toda as honrarias. Ele ficou, só que ele fica, depois do está consumado, ele vai para o túmulo. Ele fica 3 dias e 3 noites. E ele diz, gente, outras mentiras que existem por aí, que a gente vai ver cravo na mão dele, não vai ver mais, não. Ele diz, não darei outro sinal a esta geração, a não ser o sinal do profeta Jonas. Assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, importa que o Filho do Homem permaneça 3 dias e 3 noites no seio da terra. Você vai ficar no sinal do profeta Jonas, ou você vai querer cobrar de Jesus, chegar lá no céu e diz, mostra aí, eu quero saber se você é o verdadeiro Jesus, mostra aí na sua mão. Sabe o que ele disse para Tomé? Porque existem 2 escolas. A escola de Tomé é a escola de Abraão. A escola de Abraão é crer para ver.
Agora, a escola de Tomé é ver para crer. Porque viste, creste. Será que essas pessoas que ficam aí até colocando em poesia isso, vão querer cobrar de Jesus? Oh, mostra aí. Porque viste, creste, bem-aventurados que não viram e creram. E ele passa os 3 dias e 3 noites, ele fica por um espaço de 40 dias. Nós demoraríamos aí para descobrir uma parte desses 40 dias, aonde que foi. Você vai lembrar do caminho de Emaús, você vai lembrar Jesus lá na praia, curando Pedro, ministrando uma terapia sensacional em Pedro, lá diante do braseiro. Pedro negou Jesus diante do braseiro, e agora Jesus cura Pedro diante de um braseiro. Só que a diferença do braseiro lá do pátio da casa de Caifás é que ele não tinha peixe. Agora na praia tem um braseiro com um peixe. Que diferença. Outro dia a gente fala sobre isso. Agora, ele faz tudo isso. E aí, ele diz: ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus é elevado aos céus, ele volta, e aquilo que está profetizado no Salmo 24 acontece, ele recebe todas as honrarias, volta a se assentar no alto sublime trono. O Pai dizendo, profetizado lá no Salmo: assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Oh, que sim, meu. Essa subida, esse caminho todo, é o caminho para que nós trilhemos. Essa é a lei da cruz. Essa é a lei da cruz. Quem quiser vir após mim. A lei da cruz se resume em ir após Ele. Ir após Ele. E a gente faz tanta coisa diferente do que Ele fez. A gente não oferece a outra face. A gente não caminha a segunda milha. A gente não chama um traidor de amigo, como Ele fez com Judas. A gente não lava os pés de um traidor, como Ele lavou os pés de Judas. A gente não corre atrás de quem nos negou. Ele correu atrás. Ele estava preocupado com Pedro. Ele correu atrás. Ele se preocupou: eu preciso ver Pedro. Tanta coisa que ele fez. Tantos lugares onde ele pisou e nós queremos evitar. Aqui não. Aqui não, né, Senhor? Isso daqui não. Oferecer outra face? Chamar. E ele não foi hipócrita quando ele chamou a Judas de amigo. Recebe o beijo da traição e diz: aqui vieste, amigo. E a gente fica bravo, já quer sentar-lhe o braço no traidor. A gente se esquece que ele disse, minha é a vingança. Eu recompensarei, diz o Senhor dos Exércitos. Nós esquecemos de dar comida para Ele. Quando tive fome, desse-me de comer. Tive sede, desse-me de beber. Estive nu e vestisse-me.
estive preso e fostes visitar-me. Mas a lei da cruz é essa: ir após Ele. O Espírito Santo está dizendo para você: acerta o passo, porque você está pisando fora das marcas que Ele deixou. Amém? Vamos ficar em pé, vamos cantar? De nuestra iglesia en Misiones, eres bienvenida a nuestro culto. Queridos e queridas, o caminho é lindo, só que ele é estreito. Quem falou que o caminho é largo? As pessoas estão confundindo. A lei da cruz mostra o que? Um caminho estreito. Ele é estreito porque não tem supérfluos. Ele é estreito porque não admite entretenimento. Cristianismo não é entretenimento. Cristianismo não é glamour. Cristianismo não é o que estão fazendo. Essa igreja deixou de receber um presente, a igreja brasileira deixou de receber um presente, porque ela não estava preparada para receber esse presente. Nesses dias de eleição. Porque se ela recebesse, eu falei algumas vezes aqui, se o seu filho está se encaminhando para caminhos de morte, ao invés de você segurar, você vai dar um presente, vai dar um carrão, o último tipo para ele, bem veloz, bem potente, para ele ir mais rápido para o buraco? Não. O Senhor o Jesus disse a respeito do Pai: se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. O caminho é estreito, igreja do Senhor. Eu preciso me conter aqui, gente. Eu preciso me conter. Porque isso é profético. Estou com a minha mão sobre a Bíblia. Sem medo de errar, o Senhor está falando. Ir após Ele. Ir após Ele. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. A cruz vicária Ele carregou, mas nós temos a nossa cruz. E por que nós ficamos reclamando pelos cantos da vida? Ele nunca disse que a nossa vida seria um mar de rosas. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Que Deus levante você agora, sem fazer apelação, mas uma geração inteira ficou enterrada nas areias do deserto por causa de murmuração. Glorifique a Deus todos os dias. Por mais difícil que seja a sua vida, a cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam. Isso é motivação para você sorrir, para você cantar, para você glorificar a Deus. Caminho é estreito. Vamos orar. Senhor, meu Deus,
Olha para o teu povo. Olha para o teu povo, Senhor. Olha para o teu povo, Senhor. Tem misericórdia da tua herança, Senhor. Tem misericórdia da tua herança, Senhor. Que nós aprendamos definitivamente a te seguir, Senhor Jesus Cristo. Seguidores de Cristo, parecidos com Cristo, extensões de Cristo, pequenos Cristos. É isso que o Senhor quer, essa é a maior estratégia. Não precisa inventar nada, não precisa inventar, é só te seguir, Senhor, é só te seguir. Ah, Senhor, quantas estratégias mirabolantes por aí afora. Todas as coisas o Senhor fez perfeitas, mas os homens buscam invenções, inventam. Complicam o que é descomplicado. E o descomplicado é te seguir, Senhor Jesus, é pisar onde o Senhor pisou. Ah, meu Deus. Muito obrigado porque o Senhor deixou. Tem um maravilhoso ornamentador, que é o maravilhoso Espírito Santo. O maravilhoso derrubador de muros, construtor de pontes. Obrigado, Senhor. Porque sem esse outro Consolador, aí sim seria muito difícil, mas obrigado porque nós temos esse outro Consolador que nos revela, que nos esclarece, que decodifica o que para muitos está em código na Bíblia. Ninguém diz que Jesus Cristo é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Então, Deus maravilhoso, aviva a tua obra. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Aleluia. Muito obrigado, Senhor. Amém. Graças a Deus. Todos podem se assentar.